Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, concurseiro, concurseira, mais uma entrevista com o aprovado do 44º Exame de Ordem por aqui. Hoje nós vamos conhecer a trajetória da Deise Aparecida da Rosa, ela que foi aprovada e escolheu para a segunda fase o direito empresarial. Então, Deise, meus parabéns por essa conquista, é um prazer estar falando contigo por aqui. Olá, tudo bem? Obrigada. Uma conquista que a gente já vem batalhando, né? E é uma parte muito satisfatória a gente saber que conseguiu fazer a aprovação. E eu nem terminei ainda, agora que estou terminando a faculdade. Então, para mim, nossa, foi uma coisa assim espetacular o que aconteceu. Consegui passar na prova da OAB antes de ter concluído a faculdade. Uma grandíssima conquista. Nós temos esses alunos que conseguem aí esse feito, então você é um desses alunos que nós temos muito orgulho, né? Nós temos orgulho de todos, mas realmente foi uma grande conquista, então parabéns. E aí, Deise, eu queria que você se apresentasse para a gente, fale a sua idade, de onde você é, há quanto tempo que você vem tentando o exame da OAB, ou se é a primeira vez, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu tenho 43 anos, já é a minha terceira faculdade, na verdade, de direito, né? Eu sou formada em contabilidade, fiz faculdade de sistemas, acabei não concluindo, mas quase também terminei faculdade de sistemas de informação, sou contadora há bastante tempo já, e a minha área, ela era bem suscetível a escolher a área do direito agora, porque as duas áreas, elas se completam, né? Então, eu acabei escolhendo o curso de Direito, comecei lá atrás com um sonho, era uma coisa que eu gostava, né, na área jurídica, mas não sabia se ia dar certo, se ia chegar até o final, era toda aquela coisa cansativa que você não sabe se vai conseguir chegar, são 5 anos de faculdade, eu já tinha uma, então, para mim, o que viesse era lucro, mas no decorrer do tempo eu fui gostando cada vez mais, e daí aquela expectativa só foi aumentando, ainda mais próximo do término, né? Eu fiz a OAB 42, eu estava no oitavo período ainda, acabei não passando, não tinha nem tido todas as disciplinas ainda que eram cobradas, acabei fazendo só por fazer mesmo, para ver como que eu me saía, né? Para sentir a pressão. Daí na OAB 43, acabei passando na primeira fase, sem estudar para a primeira fase, acabei passando, e daí fui, né, fazer a segunda fase, daí acabei pegando um cursinho e tal, né, o cursinho de estratégia, que é muito bom, e acabei ainda não passando porque eu não tive tempo, foi um prazo muito curto entre a primeira e a segunda fase, né, então eu acabei não passando porque não tive tempo suficiente para estudar todo o conteúdo. Daí passei no exame da ordem agora, o 44, que eu tive um pouco mais de tempo para estudar e graças a Deus eu consegui o feito. Ô, Mas Deise, foi e muito legal. conta um pouquinho sobre essa sua virada, né, de chave, de passar de uma formação para outra. O que que fez você querer se formar em direito? Como que foi aí para você essa mudança? Na verdade, era uma área que eu já gostava, e a contabilidade, a gente estuda 50% da parte do que o contador faz é direito, né? Todos os cálculos de impostos e tudo mais, nós sempre analisamos o que está na lei. Então, qualquer cálculo de imposto, ele vem em encontro com o que está na legislação de fato, né? Daí, neste caso, o que que eu pensei? Tá, mas se eu já sou da área da contabilidade e eu sempre tenho que estar em dia com o que está na legislação, por que não fazer direito, se é algo que eu gosto? Então, eu complementei as duas áreas. Uhum. E por isso que eu escolhi a parte do direito empresarial também, porque é uma área que vem bem em encontro ao que eu faço, porque eu trabalho com empresas. Então, conhecer as pessoas jurídicas já me fez também olhar com outros olhos para a área do direito empresarial. E é uma área que eu gosto bastante, né? Então, há bastante tempo já trabalho, faz 20 anos que eu trabalho com contabilidade, e daí, por que não fazer o direito, né? É uma complementação. E é uma área que eu pretendo atuar na área do direito tributário e direito empresarial, justamente porque eu já tenho esse conhecimento da área empresarial, né? Uhum. Então, para mim, foi bem interessante escolher esta área e o curso de direito.
Muito bom. Então já explicou por que que escolheu para a segunda fase o direito empresarial, já estava envolvida no assunto, já tinha familiaridade e tudo mais. Agora, voltando um pouquinho, né? Você citou aí essa falta de tempo, entre aspas, para conseguir estudar, e por isso que você não foi aprovada no 42, se eu não estou enganada, né? 42 e fiz o teste. No 43 tinha um tempo muito curto. Isso, no Acho que foi um dos exames mais curtos que teve a diferença de tempo entre a primeira e a segunda fase. Então, nessa diferença de tempo da aprovação da primeira fase para a segunda, foi um período curtíssimo, então não se teve muito tempo. Eu, no meu caso, trabalhando o dia todo, e ainda com a faculdade, né? Porque eu tenho aula, ainda tenho aula, mais 2 semanas de aula aí. Estou no 10º período agora de Direito. Então, com aula e TCC também, que está durante todo esse ano, eu acabei não tendo tanto tempo assim para conseguir me dedicar naquele tempinho curtinho que tinha da primeira para a segunda fase. Então, eu acabei não passando. Então, me dediquei mais ainda na repescagem, né? Que eu tive um tempinho maior, pegando já, aproveitando que eu já tinha estudado e seguindo a sequência, aprimorando mais o que eu já vinha entendendo do conteúdo, eu apenas acrescentei e estudei um pouquinho mais e consegui passar. conseguiu. Então, e aí, Daisy, você falou aí sobre esse tempo, né? Esse curto período entre um exame e outro. E uma das principais dificuldades de todo candidato é a quantidade de assuntos que tem que ser memorizados. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa sua jornada durante essa preparação para o 44º, né? E como que foi a sua preparação, o que que você fez de diferente dos outros exames para a primeira fase, então, para a prova objetiva, como que você se preparou para essa prova? A prova objetiva, eu sempre fui uma pessoa assim, que gostei muito de revisar conteúdos de sala de aula, inclusive que os professores passavam. Eu tenho os meus resumos que eu fiz desde o primeiro período, os resumos de cada disciplina. Eu dei uma lida em alguns dos meus resumos, só que não tive tempo suficiente para estudar de forma generalizada todos, porque eram bastante matérias, né? Porque na primeira fase são todas as disciplinas. Então, eu acabei passando igual, justamente porque, como eu já vinha estudando ao longo do tempo os meus resumos, então eu já consegui, com esses resumos, passar na prova da primeira fase. Não me dediquei, eu acredito, eu não me dediquei assim 100% para conseguir revisar de forma geral todos, mas foi o suficiente para conseguir passar, né? Quando Uhum. eu cheguei para a segunda fase, para te ter uma ideia, assim, nunca tinha feito um cursinho. Foi a primeira vez que eu não sabia nem como que era. Então, daí eu pensei, nossa, mas daí até teve um pessoal, alguns amigos meus me disseram, olha, pega um cursinho que vai dar certo, você vai revisar melhor, porque às vezes estudar sozinho é complicado, porque tu não consegue saber o início, o meio e o fim de como você estudar. E a faculdade nos prepara, mas algumas coisas ela não nos prepara para todas as peças processuais necessárias, né? Então, daí surgiu estratégia na minha vida, né? Então, eu falo isso, já falei para a professora Renata, não é por causa da entrevista, mas realmente é uma coisa que eu tenho que elogiar, que eu gostei muito, e eu sempre falava para a professora Renata Lima, eu disse, olha, tu me ajudou um monte, eu sou gaúcha, tá? Por isso da pronúncia, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, mas sou gaúcha, e eu dizia assim para ela, olha, foi um alicerce, assim, para mim, maravilhoso, porque através do cursinho é que eu consegui pegar todas as minhas ideias e fazer um resumo disso tudo e ter um início, meio e fim de como estudar. Porque tu faz um resumão de todo o conteúdo, é fornecido pelo cursinho o resumo de todo o conteúdo, né? E tu consegue ter um norte. Então, começa pelo direito material. Se tu não souber direito material, tu não vai conseguir fazer a peça. E realmente, tu tem que conhecer direito material para conhecer as peças, porque as peças, a maioria delas seguem um padrão. Tem algumas peças que é necessário fazer o estudo dela mais aprofundado, mas principalmente conhecer o direito material. E isso tu só consegue com bastante estudo, voltando lá nos códigos, voltando em alguns artigos da lei que de fato são necessários. Então, para mim, assim, a minha trajetória, eu venho vindo, busquei o cursinho, consegui estudar mais para a segunda fase do que para a primeira, que foi o pilar, né? Mas
Depois de tudo isso, eu consegui realmente a aprovação através de todo esse auxílio, de toda essa ajuda, de escutar a professora Renata dizer, e aí, cara pálida, não vai desistir, se Então, preocupar com nós, né? Terminou lá a aprovação, ou a prova em si, né? E ela preocupada já no WhatsApp, ô pessoal, me deem notícias, estou aqui ansiosa, preciso saber como que foi. Então, tudo isso faz, além da gente ter o conhecimento do conteúdo, nos faz também acreditar que é possível, né? Então, essa força nos faz acreditar que é possível manter a calma, que eu acho que é uma das principais coisas. Não dá para se apavorar, porque às vezes, e uma coisa que não me fez passar na segunda fase do exame 43 também foi o nervosismo. Então, o nervosismo na hora da prova, a pressão, eu acabei não passando. Já agora, no 44, que eu fui para a repescagem, eu já estava com o meu emocional mais preparado. Então, isso me fez perceber que se eu mantesse a calma, eu conseguiria um bom resultado. E foi o que aconteceu. ô Deise, e você comentou sobre a professora Renata Lima. Então, só para explicar, né? Você fechou o pacote completo com mentoria no Estratégia OAB e a mentoria foi da professora Renata Lima, e por isso que você Isso. citou ela aqui várias vezes, né? Falando como ela te ajudou e te auxiliou e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que vocês montaram ali o seu plano de estudos efetivamente. Mas você falou que o Estratégia surgiu na sua jornada aí para a segunda fase. Eu queria saber como é que o estratégia surgiu na sua vida. Então, foi indicação de alguém? Você foi lá na internet e pesquisou? Para alguém que nunca tinha usado um cursinho para estudar, né? Então, eu queria que você falasse aí como que o estratégia surgiu na sua vida. Sim, eu tinha alguns colegas de aula, inclusive, que já tinham feito alguns cursinhos, né? E o pessoal estava comentando: olha, tem o cursinho de estratégia, que todo mundo comenta que é bom e tal. Daí eu fui buscar alguns esclarecimentos na internet, pelo site, inclusive, né, de vocês. E através desse site eu fui começar a entender quais eram os cursinhos que de fato eram disponibilizados, né? E eu achei interessante o da mentoria, justamente porque tinha o acompanhamento da professora em si, né? E tem os simulados também, que são correções individuais. E depois, com a mentoria, a professora conversa conosco, faz entender o que, que a gente errou. E por isso que eu optei por a escolha do curso completo, justamente por causa de tudo isso, né? Então, vem o Vademecum, tem a professora ali responde, quando pergunta no WhatsApp, também as dúvidas. E isso me fez pesar bastante na escolha. Ô, Deise, eu queria saber como é que foi a sua prova da primeira fase. Então, falamos da sua preparação. Como é que você enfrentou a FGV? Como que você deu conta do tempo, do conteúdo? Fala um pouquinho, então, como é que a professora montou ali para você uma estratégia para conseguir se preparar para essa primeira fase. Nós tivemos uma primeira conversa no início, né? Aonde ela me perguntou quais eram os horários, quanto tempo eu teria de estudo, né? Disponível para estudar. Então, com base no tempo de estudo que eu tinha, ela montou o cronograma de estudo para mim. Então, eu tinha 2 horas, 3 horas por dia. Era feito o cronograma com base nesta quantidade de horas que eu tinha disponível, porque justamente eu não conseguia o dia todo, uma carga horária muito elevada, devido ao trabalho, devido à própria faculdade. Então, aula durante a semana, de noite, no horário noturno, trabalhar durante o dia todo, não era muito fácil conseguir adaptar os horários. Mas, junto com a professora Renata, a gente chegou num consenso e ela conseguiu montar o plano de estudo para que eu conseguisse acompanhar todas as disciplinas e também a questão dos horários com as datas marcadas já da mentoria, né? E para tirar as dúvidas, as aulas online também que tinham, elaborar os simulados, então eu consegui me adaptar porque tem um cronograma de horário e de dias, que fica muito mais fácil de tu conseguir estudar com base nele, o que às vezes tu peca num dia e não consegue fazer o suficiente, tu consegue dar a sequência no outro, se dedicar um pouquinho a mais. Muito bom. Então, Deise, e aí vem a segunda fase, né? Você explicou um pouquinho sobre como você já estava envolvida com o direito empresarial na sua antiga formação, né? Que você estava atuando ali. Mas eu queria saber como é que foi a sua estratégia na hora
de tomar ali a sua decisão e efetivamente estudar para a segunda fase? Como é que foi a tua preparação para a segunda fase, especificamente? A segunda fase foi toda uma revisão de direito material, primeiramente, que era o alicerce, e depois a revisão do formato das peças, a estrutura de algumas peças bem específicas, né, como uma petição inicial, uma contestação, enfim, então cada peça ela tem, essas peças principais, elas têm uma estrutura um pouquinho diferente. Então, o que que eu fiz? Estudei todo o direito material e depois eu revisei todas as estruturas dessas peças. Fiz todas, assinalei todos os artigos de lei, conforme as orientações, né, que estava lá do Código de Processo, né? Então, foi todos os artigos que seriam as fundamentações das peças, já foi deixado com uma canetinha anotado lá no próprio VAD, né? E com base nisso, eu fui montando a minha estratégia de estudo, né? Então, conseguindo verificar como que era, depois revisando juntamente cada tipo de peça, qual que era o direito material que poderia vir em cima dela, e fui fazendo nesse formato. Então, depois disso, foi só estudar e tentar, não digo decorar, porque a gente não consegue decorar, né? Então, tu consegue ter em mente algumas peças específicas, mas tu não consegue decorar todas. Mas se tu tiver um bom desempenho no direito material, tu consegue identificar qual é a peça correta. Ô, Daisy, e como que você utilizou os nossos materiais? Quais ferramentas que você mais gostou? Quer recomendar para as pessoas? O que que você usou efetivamente do Estratégia? Eu usei todo o material do estratégia. Eu usei todas nas apostilas, os PDFs, eu assisti todas as aulas. O que eu mais gostei de fato foram as aulas gravadas pela professora, onde ela explicava detalhadamente como que funcionavam as peças e o direito material, dando exemplos. Então, eu acho que os vídeos que tem, fica disponibilizado durante todo o curso, é que faz toda a diferença. E também as aulas que são feitas, que são marcadas, agendadas, que a professora fala ao vivo que a gente consegue tirar as dúvidas. Então, eu acredito que os vídeos e essas aulas foi o essencial. Eu queria saber se você chegou a usar o LDI e de que modo que o LDI te auxiliou ali durante a sua preparação. Sim, eu usei o LDI, eu baixei o que tinha disponível ali, fiz os meus resumos também pelo LDI, e com base, como eu podia voltar e revisar o conteúdo durante todo o curso, eu consegui ler o que estava lá, consegui entender tudo que estava lá, e daí as aulas por vídeo, elas vieram complementar tudo que estava lá. Fiz todos os simulados também, que tinha os simulados individuais, tinha os simulados em vídeos, eu fiz todos eles, a professora corrigiu todos os individuais e nós conversamos sempre depois para ver o que tinha errado, por que tinha errado, como que foi o desempenho, por que a nota tinha sido boa ou ruim, e com base nisso voltava novamente no LDI e fazia mais uma revisãozinha do que tinha errado naquela peça específica, que era o que tinha caído no simulado individual, para poder corrigir o erro, né, e não ter problemas na hora da prova. Muito bom. E aí, Daisy, chega o momento de treino das peças. Então, como que foi a sua rotina? Quantas peças que você fazia por dia? Tinha algum mínimo? Como que foi para você essa parte? Das peças padrão, que é padrão que eu digo que de petição inicial pode ter várias peças petição inicial, mas, por exemplo, assim, vou manter na petição inicial, que é uma das que mais cai, né, no exame da ordem. A petição inicial, eu analisei toda a estrutura dela, então, eu já sabia como que ia ser a estrutura de uma petição inicial e ela só iria variar depois disso conforme o direito material. Então, assim, cada uma tinha 7 peças que eram as padrões, né? Eu fazia uma por dia. Então, em uma semana aí eu consegui fazer todas as peças. Então, se eu pegar uma por noite e analisar uma modalidade de peça por noite, em 7 dias eu consigo revisar todas. Então, depois disso, com essa revisão, eu comecei novamente a revisar o direito material, né? E adaptar a essas peças. Depois disso, durante 7 dias fiz isso, eu só ia revisando novamente em cada uma das peças o que de fato me trazia dúvida e fazendo os simulados. Porque daí no simulado a gente sente a pressão dele, né?
e sentindo a pressão do simulado, eu conseguia saber aonde que eu estava errando e voltava novamente naquela peça, fazia de novo a estrutura dela, buscava as dúvidas no direito material e assim eu conseguia tirar todas as dúvidas que eu tinha e fazer um simulado melhor, né, nos próximos que tinha. Você falou bastante sobre revisar, né? Naqueles últimos dias antes da prova, o dia que antecede a prova e no dia pré-prova. Você tem alguma estratégia especial? Segue revisando tudo mesmo? Ou tenta ir um pouco mais relaxada com a cabeça? Sai um pouco mais com a família, com os amigos? Como é que você funciona nesses últimos dias? Nos últimos dias, eu tenho uma característica bem minha particular, eu não consigo parar, eu preciso ir até o último dia fazendo as revisões. É uma forma que o meu cérebro encontrou de não esquecer nada. Então, até o último momento ali, tem pessoas que é melhor parar, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa bem ativa, né? E até o último momento eu fiz resumos dos resumos, resumos dos resumos, então no último dia eu já estava, o que tinha 10 folhas lá no início, eu estava com uma página. Então, nessa uma página, eu só tinha os principais pontos para não esquecer mesmo, algumas anotaçõezinhas bem específicas, só para dar tempo de eu dar uma lidinha final e chegar com a cabeça mais fresca no momento da prova. No dia da prova, como é que você fez? Você achou o tempo de prova ok? Você estava mais calma mesmo, depois de tudo que você já tinha se preparado, ou chegou ainda um pouco ansiosa? Como que foi esse dia? Eu cheguei um pouquinho ansiosa. Daí até eu olhei para ver qual era, eu já tinha me programado, porque é bem interessante já se programar para saber se vai começar pelas peças ou pelas questões, né? Qual que vai escolher. Eu tinha escolhido começar pelas questões. É estratégia de peça, enfim, da prova. Eu tinha pensado, vou começar pelas questões, né? Só que, claro, na hora que tu começa, eu realmente comecei pelas questões, mas no momento, enquanto eu fazia as questões, eu estava um pouquinho ansiosa para ver se eu ia saber qual era a peça. Então, eu dei uma olhadinha lá, daí identifiquei qual seria a peça, daí eu concluí as questões e daí fui para a peça. Até a metade da prova, parecia que aí ia ser um tempo suficiente. Da metade da prova em diante, começa a apertar o tempo. Então, tu percebe que o tempo nem sempre é o suficiente. Então, ele é bem apertado. Eu tive que dar um apurão. Teve uma das questões que eu deixei sem responder, porque de fato não deu tempo, mas não foi, ela não, eu consegui passar da mesma forma, mesmo deixando a questão sem responder, né? As outras eu consegui acertar a peça, consegui acertar mais questões, né? Então não pesou assim na balança nesse momento, né? Mas assim, tem que começar ou por uma ou por a outra, já tem que chegar na prova com isso definido, tentar não se apavorar no momento de identificar a peça, eu sei qual é a peça, então eu vou trabalhar em cima disso com o material que está ali, tá no VAD. No VAD tem tudo. Pode ser que a gente não ache de momento, por isso que é bom, é bem interessante deixar ele todo marcado, conforme o que fala no edital, né? Lá já levar isso tudo prontinho, para não ter nenhum atropelo no momento da prova. Porque 5 horas parece bastante, mas não é. Então, se tu tiver uma marcação no VAD que tu consiga já ir direto para aquela lei, é bem mais rápido, consegue fazer consegue fazer a prova com mais tranquilidade, né? Fazer as marcações com marca-texto para lembrar no momento, isso faz toda a diferença nessa questão do tempo. E saber manusear, né? Os alunos que estão aí no nono, no 10º período, no 8º período que seja, é bom manusear o VAD em sala de aula, porque isso faz com que a gente consiga se adaptar a ele, né? Porque às vezes a gente fica muito só olhando internet, 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 vai lá olhar um código civil na internet, não é a mesma coisa que tu for olhar o VAD-MEC. Então, é bom já ir mantendo todo esse apanhado de informações através dele mesmo, ir lá e folhar, pegar o VAD mesmo para ir se adaptando a ele. Muito bom. E agora, para a gente já se encaminhar para a nossa reta final da entrevista, o Daisy, seus planos daqui para frente, você vai advogar, vai prestar concurso público? Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é advogar mesmo na área empresarial, tributária, que é uma área que eu gosto, é uma área que eu entendo mais. Enfim, o objetivo é esse, é advogar, manter, na verdade,
as profissões em paralelo, né? Mas muito mais advogar agora nessa área aí que eu já domino, né? Ô, Deise, se você pudesse recomendar o Estratégia para os seus amigos e familiares que querem ser aprovados no exame de ordem também, você recomendaria? O que que o Estratégia representa para você? Sim, com certeza eu recomendaria. Porque eu consegui, é uma coisa que eu falei, por isso que eu menciono bastante a professora Renata, eu falei para ela assim, olha, eu nunca tive experiência em escritório de advocacia, então eu não tinha experiência com peças. A forma como foi explicado, a forma como foi trazido, foi bem simples. O formato de falar, de explicar, de se pronunciar sobre o direito material em relação ao curso, né? E isso para mim fez toda a diferença, porque fez com que eu conseguisse de fato entender como que funcionaria o formato dessas peças processuais. Porque às vezes o direito empresarial, às vezes não, quase sempre, até mesmo quando nós fizemos o estágio, quando é feito o estágio, né, obrigatório, tem bastante parte, né, a gente usa bastante peças da área da família, mas no direito empresarial não. Então, são raros casos que a gente pega, ou até mesmo nem pega casos do direito empresarial. E eu consegui ver os casos e aprender os casos através do curso do Estratégia, né? Porque nos meus estágios é bastante área da família, alguma coisa de direito civil normal, mas direito empresarial não tem. Então, pelo cursinho, pelo curso de estratégia, eu consegui ver como funcionava as peças no direito empresarial, olhando todo o direito material junto. Muito bom. Então, agora, Deise, para a gente encerrar, deixa aquele recado final motivacional para quem também quer ser aprovado no exame da OAB. Pessoal, não desistam do sonho de vocês, porque esse sonho a gente carrega, vem conosco, vem no coração. Nós sempre queremos ir lá na frente, fazer o melhor. Nem sempre se consegue na primeira vez. Não desistam, porque ele é bem satisfatório quando, mesmo que você tente várias vezes, no momento que você conseguir, nossa, você vai ter assim, ó, uma emoção muito grande de saber que você conseguiu. Então, não desistam do sonho de vocês, porque passar na prova da OAB é sofrido. Ela não é um processo fácil na vida. E nós sempre temos processos na vida a serem cumpridos, né? Então, passar na prova da OAB é mais um processo, é mais um obstáculo que se encerra na trajetória de vida. Eu digo trajetória de vida justamente porque 5 anos numa faculdade, ele faz bastante diferença na nossa vida, porque são 5 anos deixando de lado muitas vezes a família, os passeios, de fazer várias coisas que nós gostamos justamente para nos dedicarmos ao estudo. E a minha família que eu diga, porque eu deixei eles bastante de lado por um tempo aí para conseguir ter esse objetivo, realizar esse sonho. Então, não desistam, porque é sofrido, mas no final vem a alegria, vem a felicidade, e isso é o que vale a satisfação, né? Muito bom. Deise, parabéns mais uma vez pela aprovação aí no exame de ordem. Espero que você tenha bastante sucesso. Sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui no nosso canal do Estratégia OAB. Tem mais entrevistas com outros aprovados. Até a próxima!